Graça e paz, meus queridos irmãos. Tenham um excelente final de semana. Hoje nós gostaríamos de falar com vocês sobre estabilidade. Ser estável nesse período tão conturbado onde nós vivemos. Nós precisamos de estabilidade. Não adianta nós ficarmos imaginando que o mundo vai se estabilizar, que o mundo vai viver uma era perfeita, onde todas as coisas serão justas, onde... Não, segundo a palavra de Deus, isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque o mundo inteiro já está no poder do maligno. O mundo inteiro já está no poder do maligno. Todos os homens pecaram e foram destituídos do plano original de Deus. Isso é falado lá em Romanos, né? Então, se todos os homens pecaram, eles estão fora daquilo que Deus quer. O mundo lá fora está fora daquilo que Deus quer. Não é plano de Deus nenhuma das coisas que estão acontecendo. Como nós conseguimos reentrar no plano de Deus? Através do arrependimento e crendo em Jesus Cristo. E quando nós fazemos isso, nós alcançamos uma estabilidade espiritual. Sabe por quê? Porque não importa o que está acontecendo. A hora que as coisas começam a ficar ruins, a gente se apega na palavra de Deus, nós nos apegamos nas promessas de Deus e nós começamos a ver aquilo que Deus tem para nós. Então o mundo pode estar caindo, mas nós sabemos que nós temos uma esperança viva. O mundo ele vai continuar na instabilidade dele, porque o mundo está decaído. Mas nós atravessaremos firmes e fortes por qualquer provação, por qualquer deserto, qualquer coisa que não seja da vontade de Deus. Nós passaremos, porque o plano de Deus para o seu povo continua intacto. Olha só o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 6, do versículo 13 até o 20. Minha Bíblia diz assim, Hebreus 6, do 13 ao 20. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, devemos esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, que não mudam de nenhuma forma, a primeira, nas quais é impossível que Deus minta. Isso é imutável. Deus não mente. A promessa que Ele tem na palavra dele não pode ser mudada. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Qual é o refúgio? A presença de Deus na nossa vida, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote. Essa é a segunda coisa. Jesus intercede por nós, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amados,
Preste atenção no versículo 19. Temos essa esperança como âncora da alma. Para que serve uma âncora num navio? Para estabilizar. Então, o navio está no meio, num mar revolto, numa tempestade, ele joga a âncora e ele fica parado, firme. Essa deve ser a âncora da nossa alma. Que nós temos Jesus Cristo como o nosso intercessor, ele nos liga a Deus e Deus não mente nas suas promessas. É interessante que no final, ele fala segura e firme, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Os israelitas, eles tinham um templo. E lá, vocês já conhecem toda a separação do templo, o pátio externo, o santo e o santíssimo, o santo dos santos, E a presença de Deus ficava atrás do véu no santo dos santos. Isso era lá no Antigo Testamento, na época da lei. Jesus Cristo veio, se entregou por nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, intercede por nós e nós vivemos agora no tempo da graça. E no tempo da graça, nós não precisamos ir até o templo para ter a presença de Deus na nossa vida. Lógico que quando estamos no templo, estamos juntos em oração, estamos louvando, estamos em comunhão, nós estamos sentindo a presença de Deus na nossa vida. Mas o templo do Espírito Santo não é mais feito por mãos humanas. Ele está dentro dos nossos corações. Portanto, você não precisa de estar no templo para ter a presença de Deus. Até porque a presença de Deus não te deixa de nenhum momento. Ela está com você. O que a gente pode fazer, que muitas vezes tem deixado a gente sem estabilidade, com a nossa alma angustiada, é que nós temos apagado essa presença do Espírito na nossa vida. Nós temos colocado outras coisas, outros focos, outros alvos, outros planos na nossa vida, e isso tem apagado a presença do Espírito. Apocalipse 2,4 diz: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o primeiro amor. A gente não pode abandonar o primeiro amor. A gente tem que fazer esse amor crescer cada vez mais, o amor por Deus, pela sua palavra, pelo plano, pelo reino. Tem que crescer cada dia mais. E Efésios capítulo 4, versículo 14 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que conduzem ao erro. Então, são crianças que aconteceu isso, já reparou como que é criança? Primeira coisa, eu lembro das minhas, que agora já são adolescentes, mas quando era criança, eu e a Carol, a gente morria de medo, porque a Giovana, ela ia no portão e ela dava bom dia para todo mundo, conversava com todo mundo, e se alguém falasse, dá a mão aqui, levava, porque criança não tem essa noção. Então a gente tinha que ficar muito de olho, tinha que ficar em cima. Também criança, ela alterna muito rápido o temperamento dela. Já viu isso? Criança uma hora tá rindo de gargalhar, dali a pouco já tá chorando. Eu brinco muito quando começa a juntar muitas crianças, de uns 5, 6, 7 anos.
e dá aquela gargalhada, eu falo, daqui a pouquinho vai vir um choro. Daqui a pouquinho acontece alguma coisa e ocorre o choro. A Bíblia fala que nós não podemos ser assim. Nós devemos ter maturidade. E através dessa maturidade, estarmos firmes. Firmes nas promessas que Deus tem feito para nós. Firmes que nós temos a salvação através de Jesus Cristo. E que esse é um breve período de tempo em um mundo que jaz está no poder do maligno. Eu sei, amados. Eu sei que o tempo que nós estamos vivendo não tem sido fácil. Tempo bastante complexo, bastante confuso. Por exemplo, nas famílias. As famílias estão cada dia mais conflituosas, divórcios. Às vezes as pessoas estão dentro de uma mesma casa, elas nem conversam, estão lá no celular, não tem mais aquele conceito de família, de união, de papéis que devem ser desenvolvidos. Não tem. A própria fé tem sido muito estranha, porque ela tem sido relativizada, tem se transformado numa fé ecumênica que tudo pode, panteísta, tem vários deuses, né? Também a sexualidade tem sido cada dia mais inclusiva, diversificada, liberal, totalmente oposto daquilo que a palavra de Deus fala. Política, então, você não pode nem falar, porque é uma coisa muito radical. Se você não é da direita, você é da esquerda. E, infelizmente, essas duas vertentes são globalizadamente corruptas em todo o mundo. As pessoas querem somente seus próprios interesses. Não estão nem um pouco preocupados com os interesses daqueles que mais precisam. A igreja, ela tem enfrentado um período onde ou ela é conservadora, sem expressão nenhuma, fria, um grupo de crentes, um clube de crentes, né, que não ganha nenhuma alma para Jesus. Ou aquela igreja rasa, toda popular, onde pode tudo, que está escrito na frente, venha do jeito que você está e continue do jeito que você está, porque essa igreja te entende. Essa é uma igreja terapêutica, que você vai ser entendido através dela. Venha, a gente vai te amar do jeito que você é. Os pregadores, ou eles são radicais, martelinhos que só sabem falar mal, ou são rasos, populares, sem conteúdo nenhum. Saem falando que você é o ponto fraco de Deus, que você e Jesus Cristo têm o mesmo peso. A nossa cultura, amados, a celebração do profano e do vergonhoso tem tido cada vez mais ataques a valores eternos. Essa pandemia do coronavírus, a gente está preso em nossas próprias casas. Nós não podemos fazer um culto. Nós temos que estar aqui falando através de uma tela, porque estamos preocupados. Enquanto isso, nós sabemos todos os interesses políticos. Não estamos falando que não existe a pandemia, mas os interesses políticos não fizeram nada em um ano. Tudo mudou. E vai continuar mudando, amados. A Bíblia diz que esse seria o princípio das dores. Você tem que estar mais firme. Você precisa estar mais ancorado. Porque a única coisa que não vai mudar é a palavra de Deus e a dinâmica do Espírito Santo sobre os servos de Deus. E ela é a nossa referência. Ela é a nossa âncora. Então eu queria mostrar aqui alguns pontos para você se firmar nos dias de instabilidade. Ser estável nos dias de instabilidade.
Primeira coisa, solidifique a sua maturidade. Não seja levado de um lado para o outro, de um vento para outro, de uma onda para outra, de uma modinha para outra. Não, solidifique. Você é maduro, você tem uma fé madura. Você já curou a sua alma. Capítulo 6 de Hebreus, versículo 1, parte A diz assim: portanto, deixa para lá, os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Deixa os ensinos elementares. Vamos crescer. Vamos se aprofundar, águas profundas, amados. Porque existe muito mimimi na fé. Assim como também existe muita gente que está na base do leitinho espiritual. Não se aprofunda, não passa por um alimento mais sólido, não passa por uma mudança de vida, uma mudança de proceder, não é colocado como ferramenta na mão do Criador. Deixa o conteúdo básico da fé, meus irmãos, e avança em maturidade. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3, parte A, diz assim: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais. É uma coisa pior que você chamar de crente carnal, amados. Como a crianças em Cristo, tem. Você chamar de criança. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Onde está o foco da tua vida, meus amados? Se o foco estiver no mundo, você vai estar numa instabilidade enorme, porque estão vivendo tempos de instabilidade, a depressão está correndo solta, aumentando. Mas se você estiver maduro, firmado em Cristo, você sabe que está chegando a hora do noivo voltar. Ele vai voltar logo. Os dois pilares para isso, para você continuar maduro, para você ter firmeza na tua fé: leitura e estudo das Escrituras. Mas não tem como existir um crente que não estude as Escrituras, que não leia ela, que não tenha a iluminação do Espírito Santo sobre a sua vida através da Escritura. Aí tem que tomar leitinho, né? É um devocionalzinho aqui, é uma frase que viu no Facebook, é um texto do dia. Mas quando você se aprofunda, mergulha na palavra de Deus, aí você é iluminado. Deus mostra aquilo que Ele quer para você. Efésios 6,13 diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então você precisa da armadura de Deus, você precisa da espada da palavra, o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade e as sandálias das boas novas, do Evangelho. Aí você fica inabalável. Olha só, inabalável, nada me abala. Ancorado, nada me tira do lugar, eu estou estável. Maduro, não muda o meu sentimento, o meu pensamento, com alimento sólido. A gente precisa de tudo isso. Celebre a sua fé e a sua mudança de vida. Ah, pastor, mas eu tenho tanta coisa ainda para mudar. Mas celebra aquilo que você já mudou. Celebra o que Deus já fez na tua vida. Começa a olhar para trás e ver tudo que Ele já fez. Quantas vezes Ele não tocou a sua vida, Ele não cuidou de você. Versículo 1, a parte B diz: avancemos para a maturidade,
sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, dos atos que conduzem à morte da fé em Deus. Então, o que você já aprendeu, você já mudou, não fica voltando para trás, segue para frente. E a partir daí você vai aumentando, melhorando, crescendo, multiplicando espiritualmente a sua vida, a sua fé. Não existe crescimento saudável contra a doutrina da Bíblia. Você não vai crescer espiritualmente se você não mergulhar na palavra de Deus e mergulhar com a ação do Espírito Santo, não somente para um estudo, mas Senhor, fala comigo através da sua palavra. Então você vai orar e orar através da palavra de Deus. A Bíblia é a única fonte onde pode lhe proporcionar isso. As promessas de Deus para a sua vida. O que ela vai mostrar? Através do arrependimento. A morte do velho homem. Ela vai te mostrar como você deve se portar. A fé em Jesus, a fé em Deus. E Jesus, Paulo, Pedro pregaram isso de uma forma muito clara. Atos 2, 37 e 38. Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Você precisa ter o arrependimento, você precisa ter a mudança. E aí você demonstra essa mudança através do batismo. E aí a tua vida muda. Ela precisa mudar. Sem o real arrependimento, a verdadeira espiritualidade não vai existir. E você não vai estar forte. Você não vai ser fortalecido nos momentos. Romanos 1,16 diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. 2 Timóteo 1,12 diz: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei quem tenho crido, e também estou certo de que Ele é poderoso para guardar o que eu confiei até aquele dia. Você sabe quem você tem crido? Você sabe? Você crê mesmo? Crê de acreditar e viver a sua vida? Quando as pessoas lá no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, elas falavam: eu creio em Jesus, elas estavam dispostas a morrer por isso. Não era simplesmente eu acredito. Não. A minha vida inteira está pautada, está baseada nesse fundamento. Eu creio em Jesus Cristo. Creio que Ele está intercedendo por mim. E creio que Ele voltará. Viva a plenitude da nova vida. Capítulo 6, versículo 4 ao 6. Viva a plenitude. Jesus, em João 10,10, diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas Ele vem para que tenhamos vida e vida em abundância, vida plena. Não é vida mais ou menos, com foco nas coisas do mundo, foco nas coisas materiais. Não. Hebreus 6, do 4 ao 6 diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-se à desonra pública. O que esse texto quer dizer? Que se você crê em Jesus Cristo e tem o alvo em Jesus Cristo, você não pode ficar olhando para as coisas de trás. Você não pode ficar olhando para as coisas do passado. Tua alma não pode ficar angustiada pelas coisas que não são de Deus, do mundo que já está no poder do maligno. O seu coração ele não pode ansiar as coisas que são materiais. Ah, pastor, então eu não posso ter uma casa, eu não posso querer ganhar bem. Lógico que pode, meu querido, mas isso não pode ser
a principal função da sua vida. Nunca. Não pode. Não podemos perder a salvação, meus amados. Isso, Deus não escreve e desescreve nosso nome do livro da vida. Ele não passa um corretivo. Mas a gente não pode viver no pecado. A gente tem que ser grato por essa salvação de Jesus. Lucas 5, 22 a 23 diz assim: Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Diz o texto, Jesus, sabendo o que eles estavam pensando. Amados, nós estamos presos nas fortalezas da mente, nos paradigmas, nos modelos já pré-estabelecidos de como se deve pensar, de como se deve agir. Mentes escravizadas por inveja, por vingança, por mágoa, por ressentimentos. E tem muito líder que não consegue deixar os pecados escravizadores, porque as suas mentes estão presas pelo diabo ao seu pecado e ao seu passado. Não é isso que Deus quer para você. Ele quer que você se apegue firmemente à esperança da salvação. Seja livre, seja rico pelo poder do puro Evangelho de Cristo. Riqueza espiritual, liberdade em Cristo. Receba boas novas para sua alma hoje. Porque está aflita a sua alma? Espera em Deus. Seu passado não é o seu destino. A velha criatura já morreu. Você é nova criatura. Efésios 5,18 fala: deixem-se encher pelo Espírito. Você vai se encher do Espírito Santo. Então é uma coisa que pode aumentar, pode crescer em você. O Espírito Santo está apagadinho, quietinho, você está jogando um monte de coisa, material, um monte de plano da vida daqui. E ele está quietinho, não, começa a jogar um monte de planos para ver para frente, começa a jogar o reino de Deus, começa a jogar o plano, os objetivos de Deus na sua vida, e ele começa a encher você. Queria terminar falando que a esperança na palavra e a esperança no Espírito nos levará a uma vida firme, a uma vida segura, como um navio está fortemente ancorado. Aí não importa a tempestade, não importa a onda que está vindo, ele está ancorado, ele está seguro. E Hebreus 6, do 18 e 19 diz assim: para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Toma posse. Toma posse das promessas de Deus, a esperança que Ele colocou no seu coração. Não fica ouvindo voz do diabo, voz do mundo, voz do teu próprio eu, não. Ouça a voz de Deus. Ouça a palavra de Deus na sua vida. E aí a gente vai ter esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra ao santuário interior. Seu coração, sua alma e o seu espírito. Deus não mente. A aliança não pode ser quebrada. É estatuto perpétuo. Deus, ele pode todas as coisas até que ele fale. Depois que ele fala, ele não pode mudar. Ele não pode mentir. Ele não pode voltar atrás, porque a palavra dele não volta atrás. Isso é uma dupla promessa. Que você seja sábio na hora de usar a vela, né? Como um barco, que a hora que está ouvindo um vento favorável, abre a vela, expande e vai para frente. Mas também que você seja sábio, maduro, na hora de usar a âncora. A âncora que vai te segurar
e te conduzir o seu navio, a sua vida, o seu ministério, a sua família. Então saiba, meus amados, que em dia de tempestade, cuide-se para não afundar. Não deixe que o seu próprio pensamento, que a sua própria carne, faça você perder a estabilidade sobre as promessas de Deus. E eu queria orar com vocês no momento de hoje. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós chegamos ao Senhor. Nós pedimos, meu Pai, que o Senhor esteja dando estabilidade para os teus servos. Que o Senhor esteja colocando eles segundo a tua vontade, meu Pai. Não faz eles esmorecerem. Cuida, meu Pai, da alma deles, das doenças das almas, meu Pai. Não deixa depressão, não deixa angústia, não deixa ansiedade, meu Pai. Toma conta dos teus servos, meu Pai. Nesses tempos tão difíceis, que nós possamos olhar para frente, olhar através e olhar que as promessas do Senhor estão se cumprindo. Que nós estejamos firmes nessas promessas, ancorados, esperançosos, que tudo vai se cumprir. Não vai tardar, Senhor. O Senhor logo, logo estará nos chamando para estarmos perto do Senhor, meu Pai. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, meu Pai. E nós pedimos, nos abençoa, meu Pai, porque nós somos fracos, nós somos imperfeitos, nós fraquejamos, meu Pai. Nos dá a tua força, a tua sabedoria para que sejamos maduros na nossa fé, meu Pai. E que possamos glorificar o teu nome, ser usados como ferramentas do teu reino, nas tuas mãos, Pai, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente semana na presença do Senhor. Que Deus cuide e proteja de cada um de vocês. Que Ele abençoe sua casa, abençoe a sua família e se apegue firmemente àquilo que Ele já prometeu. Nós somos o povo da esperança. Nós não somos o povo que fraqueja, que se desespera. Nós somos o povo que tem Deus como a nossa âncora e as suas promessas como nosso objetivo. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Até mais.